Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Santos, esse é o meu canal e sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre uma prática que mudou a minha vida. Eu cheguei a comentar sobre ela há alguns vídeos atrás, onde eu falei sobre os 20 minutos, né? Que podem transformar aí a sua manhã, o seu dia, a sua vida. E algumas pessoas me pediram para poder falar mais sobre ela, que é a minha manhã gloriosa. Eu vou começar contando sobre de onde surgiu a ideia, como que eu comecei a ter essa prática e falar depois o que eu faço nessa prática, né? O que eu faço durante essa manhã gloriosa e como ela tem transformado a minha vida. Então, tudo começou em 2018, em dezembro de 2018, quando eu ganhei de amigo oculto, de uma amiga minha, Teresa, esse livro aqui, ó, O Milagre da Manhã. Este livro eu tinha visto a primeira vez falar sobre ele no canal da Fabi Santina, no vídeo dela, que ela estava falando que estava lendo esse livro. Eu achei interessante, fui pesquisar mais sobre ele e eu fiquei com vontade de ter esse livro. Então, no Amigo Oculto do local onde eu trabalhava, eu tinha colocado duas opções: ou o livro da Fabi Santina, que é Você Acredita Mesmo em Amor à Primeira Vista, ou o livro O Milagre da Manhã. E a minha amiga Tereza Linda me deu os dois livros. Beijo, Tereza, se você estiver assistindo. Aí eu ganhei esse livro e comecei a ler o livro. Fiquei muito animada no início, né? Quando eu comecei a ler, fiquei muito animada, achei bem interessante e comecei a ter as práticas que fala no livro sobre você acordar cedo, fazer determinadas atividades, né? Alguns minutos aí durante a manhã, sobre a importância que é quando você consegue começar o seu dia antes que o mundo comece o dia, e você tem possibilidade de ter um momento silencioso, um momento mais tranquilo. Você acabou de acordar, não tem outras coisas, né, para você se conectar. Você consegue se conectar primeiramente com você, com o seu interior, com a sua mente, para poder realizar essas práticas. E comecei a fazer. No início, estava super animada. Antes de acabar de ler o livro, eu já estava fazendo isso. Só que foi passando o tempo, aí eu comecei a acordar às 5 horas da manhã, só que eu dormia muito tarde, eu não tinha organização. Acabou que eu parei de fazer as práticas. Fazia de vez em quando sim, de vez em quando não. Só que, junto com essa questão do livro, eu comecei a conhecer outras coisas, né? Do final de 2018 por início de 2019. Essa questão da lei da atração, estudar expansão de consciência, coisas referentes à mentalidade. Comecei a ler outros livros que eu achava interessante, que tinha, né, essa conexão sobre expansão da consciência, desenvolvimento pessoal, e comecei a me interessar por esse assunto. Depois de ter lido outros livros, ter assistido vídeo, lido artigos, eu resolvi voltar a ter essa prática. Só que eu trabalhava num local que eu não tinha um horário assim fixo de trabalho, né? E no mês a escala eu estava de manhã, no outro mês eu estava de tarde, e ficava um pouco difícil, porque quando eu tinha que estar no trabalho às 6 da manhã, eu acordava às 4h20, mas era para me arrumar para pegar o ônibus às 5, então eu não conseguia fazer a prática assim da forma que eu queria. Quando eu comecei a trabalhar à tarde, que eu ia de meio-dia, que eu ia trabalhar 2 horas da tarde, eu consegui voltar a fazer essas práticas, né, de uma forma melhor, ter o tempo para fazer. Como eu já tinha alguns conhecimentos de várias coisas que eu tinha pesquisado, que eu tinha lido, que eu tinha assistido, eu comecei a montar uma prática que se ajustasse ao meu modo, aquilo que eu queria, né? Não só as coisas que estão escritas no livro, mas as coisas que me faziam bem de manhã. Eu comecei a perceber que essa questão de você utilizar o período da manhã para poder meditar, para poder mentalizar as coisas que você quer, para poder planejar o seu dia, eu percebi que eu era mais produtiva para esse tipo de coisa durante a manhã mesmo, que fazia bem para mim acordar cedo, fazer essas coisas e depois começar o meu dia, porque eu passava o dia muito mais tranquila, conseguia realizar as atividades que eu me propunha, conseguia ter um dia melhor realmente, porque durante a manhã eu tinha dedicado um tempo para a minha mente, para o meu espírito, para o meu planejamento, e eu vi que isso fazia muito sentido para mim. Aí foi aí que eu decidi realmente fazer a prática. Comecei a definir um horário para acordar. Aí eu comecei a definir um horário de 7 horas, por exemplo. Que para o horário que eu dormia, acordar às 7 horas fazia sentido, era muito bom. Eu conseguia fazer tudo que eu tinha que fazer durante o meu dia, minha manhã,
e conseguia fazer a prática. Com o passar do tempo, foram acontecendo algumas coisas, né? Aí eu saí desse trabalho, comecei a me dedicar ao meu trabalho em casa, né? Agora, nessa época da pandemia, muitas coisas aconteceram. Como eu já contei aqui, tem alguns vídeos falando sobre isso. Do Caderno da Gratidão fala sobre isso, se você puder ir lá assistir. Então, agora eu tinha tempo para poder fazer a prática e fazer as minhas coisas, né? Aí, o que eu comecei a fazer? Acordar entre 5 e 5 e meia da manhã para eu conseguir fazer as práticas com tranquilidade e depois começar a fazer o meu dia, né? Fazer exercício físico, dar tempo de tomar um café da manhã tranquilo, de fazer, né, as coisas que eu faço e depois ir trabalhar e fazer as coisas que eu faço de organização da minha casa, tá? Então eu vi que fazia sentido para mim, que eu me sentia bem fazendo isso e eu tô me dedicando, né? Tô fazendo essa prática já tem algum tempo. Eu vou parar aqui, vou dividir o vídeo em duas partes. Na próxima parte eu vou contar para vocês como é que eu faço essa manhã gloriosa, né? Que eu coloquei esse nome porque eu senti dentro de mim que eu devia dar um nome para essa prática, como eu juntei as coisas do livro e personalizei com outras coisas, né, que eu aprendi, resolvi dar esse nome de Manhã Gloriosa porque realmente fazer essas práticas diariamente transformou a minha vida. Então, a próxima parte do vídeo eu vou contar para vocês exatamente o que eu faço durante essa manhã. Espero que vocês tenham gostado e assistam aí a parte número 2. Até mais!